Bom, vamos lá. Retornando à parte de conteúdo das velocidades, né? Então, denotamos aqui a ideia para duas, né? Velocidade média e velocidade instantânea. Então, vamos considerar uma situação inicial que é a da conferência das velocidades num aparelho conhecido nosso, que fica nos automóveis, né? Que é o velocímetro. Então, o velocímetro tem por sua principal função orientar o motorista, né, a respeito da informação numérica da velocidade do automóvel. Imagine que você faça a conferência desse velocímetro num táxi, por exemplo. Você está no carona, lá no banco de trás, e está ali observando os diversos valores atingidos no velocímetro do carro. Vamos imaginar que a cada segundo seja referente a um piscar de olhos seus, e que a cada um segundo de piscar de olhos você tem alterações das velocidades no velocímetro do carro. Dizemos então que conforme esse instante de tempo vai tendendo ao valor zero, né, imagina um intervalo de meio segundo, 0,2 segundos, até próximo de zero, né, o que fica impossível avaliar algo em tempo zero, mais próximo de zero, eu teria então 70 km por hora. Vamos imaginar que o tempo ele fosse mais à frente, mais próximo do final da piscada do olho e a abertura do olho novamente. Eu enxergaria então 80 km por hora. Vamos imaginar então que eu piscasse o olho novamente e a hora que eu abrisse, tendesse praticamente a um pequeno intervalo bem menor que um segundo, visualizando os 96 km por hora. Então, qual é a ideia? Essas velocidades observadas, né, em pequenos intervalos de tempo, a tempos cada vez mais próximos de zero e não iguais, eu tenho valores instantâneos, valores delicados ali naquele momento em que se diferencie os valores. Nesse aspecto, então, eu tenho o conceito de velocidade instantânea. O que é velocidade instantânea? Em primeiro lugar, a gente vai avaliar a velocidade instantânea através de um símbolo simples, V, né? E que vai ser basicamente o valor daquela velocidade para ínfimos valores de tempo, né? Considerando a situação prática do olhar a cada piscar de olhos do velocímetro de um carro, eu tenho 3 velocidades instantâneas aqui bem definidas. Agora, imaginemos ainda que numa mesma situação de piscar de olhos, eu esteja conferindo essas 3 velocidades aqui apresentadas no velocímetro do carro. São iguais. Mesmo que elas tendam a um valor muito menor do que 1, próximo de zero, as velocidades instantâneas são sempre iguais. Eu posso afirmar que nessa ocasião a velocidade desenvolvida pelo carro é uma velocidade constante. Aqui, por exemplo, eu não posso afirmar isso. Então existe uma diferença entre velocidade instantânea, né, e a velocidade constante, né? Que vem a ser o quê? Eu não tenho a mudança das velocidades em referência ao tempo que decorre. Essa velocidade constante, então, a gente vai caracterizar como Vm, né? A chamada velocidade média. Então, dessa forma, a velocidade constante, ou ainda conhecida velocidade média, ela é basicamente aquela velocidade em que não há alteração da intensidade. Essa velocidade constante que é o elemento de estudo dessa matéria, movimento retilíneo uniforme. Ou seja, a ideia da uniformidade da velocidade caracteriza a situação de estudo principal dessa matéria. Então, eu não faço referência mais a velocidades instantâneas, né, que tem a ver com conteúdo para valores ínfimos e bem próximos de quase 0 segundos. E não iguais, porque aí fica irrelevante o estudo, fica, né, matematicamente improvável o estudo. Mas assim,
MRU caracteriza-se por velocidades constantes, basicamente, que a gente vai chamar de velocidade média. Agora, há um detalhe a ser visualizado. A velocidade média, mas espera aí, professor, se eu fizer o cálculo da média desses valores aqui, ó, 70 mais 80 mais 96, vou dividir tudo isso por 3. Eu tenho o valor 82, tá? Então, a média das velocidades aqui, no caso, média das velocidades é 82, tá? Já, isso aqui é uma média. Média aritmética, inclusive. Nesse caso aqui, ó, eu tenho uma média também 70 km por hora. Então, a média das velocidades, no caso de uma velocidade constante, a média da velocidade confere a velocidade constante. Já a média da velocidade não confere a velocidade média nessa ocasião que está aqui. A gente vai perceber que a velocidade média ela tem a ver com a proposta da distância pelo tempo. E o cálculo dela não é simplesmente a soma das velocidades e a divisão pelo número de episódios, né? Isso é uma média de velocidades. Então, a média das velocidades é uma média aritmética, que não será relevante nessa matéria, né? Já a velocidade média, né, que tem por referência esse símbolo aqui, aí sim a velocidade média, né, Vm, vai ser a completa distância percorrida, ΔS, dividido pelo completo tempo avaliado, ΔT. Então, nesse aspecto, fórmulas, eu tenho a primeira apresentação da clássica aplicação do cálculo da velocidade média. Eu vou utilizar como referência a figura, né, da parte 2 da aula, que é essa figura aqui, né, para que a gente possa então fazer uma avaliação da aplicação da velocidade média dentro de instantes. Vou usar a referência desse desenho. Vamos lá? Bem, vamos lá. Eu tenho aqui, novamente, a proposta da bicicleta, né? Que é esse caso aqui, que a gente tem levado durante essa aula. E a ideia é fazer uma provocação, né? Vamos imaginar que essa bicicleta, então, saísse dessa situação inicial aqui, eu vou caracterizar como S0, tá? E se deslocasse até uma posição final, S, nesse aspecto aqui. Então, em termos de cálculo, eu tenho um ΔS, né? Um caminho percorrido, uma distância, um deslocamento escalar, melhor dizendo, S menos S0, posição final menos a posição inicial. A posição final aqui no caso eu vou avaliar como sendo 9 metros e a posição inicial eu vou avaliar como sendo menos 6, né? Aferindo o cálculo, então eu tenho 15 metros de distância percorrida, que a gente vai chamar de ΔS. Bom, vamos falar também a respeito do movimento, levando-se em consideração o tempo. Então, imaginemos que aqui eu tenha um tempo, vamos colocar aqui nesse posicionamento, ó, um tempo inicial t0 e aqui nesse posicionamento um tempo final t. Imaginemos então que esse tempo final seja de 5 segundos, né? E que esse tempo inicial seja 0. Ou seja, a partir do momento em que eu visualizei o ciclista nesse posicionamento, eu coloquei um cronômetro para funcionar. E no momento em que eu percebi essa posição da roda da bicicleta bem nesse posicionamento 9, eu bati novamente
o cronômetro da bicicleta e avaliei esse tempo aqui, né? Bom, então, nesse aspecto, qual foi o intervalo de tempo ΔT, né, que eu avaliei nessa condição? Bom, utilizando-se aqui de uma equação muito simples, né, a variação do tempo, ΔT, ela foi aferida através da diferença do tempo final, né, e o tempo inicial T0, e de acordo com o exemplo aqui avaliado, né, na bicicleta nesse posicionamento, e finalmente nesse posicionamento, tempo final 5, tempo inicial 0, eu tenho então esse intervalo de tempo 5 segundos. Então, qual é a proposta? Bom, aqui eu quero saber qual é o valor da velocidade média, né? Qual foi a velocidade média nesse trecho do movimento da bicicleta? Simples assim, fica fácil perceber que o cálculo nada mais é que Vm igual a ΔS dividido por ΔT. ΔS 15, ΔT 5, 15 dividido por 5, 3. A unidade referente à distância é o metro, né? E a unidade referente ao tempo é o 1 segundo, né? Tendo em vista que eu simplifiquei aqui por 5 e 5. Bom, essa resposta aqui ela fica melhor explicada desse modo, que é a forma da qual nós nos acostumamos a expressar velocidades constantes do movimento retilíneo uniforme. Tá aqui, ó, né? Velocidade média igual a 3 metros por segundo. Então, dessa maneira, fica simples perceber que é uma velocidade constante desenvolvida pela bicicleta, da ordem de 3 metros por segundo, né? E no movimento que nós dizemos o movimento progressivo. Essa ideia ela apareceu agora, né? Eu caracterizo o movimento a favor da trajetória como progressivo, né? A bicicleta ela saiu desse ponto e foi em direção a posicionamentos cada vez maiores, progressivo. Quando o contrário acontecer, né, se a bicicleta por sua vez viesse do sentido maior para o menor, independente da localização, esse movimento seria retrógrado, né? Então eu calcularia uma velocidade negativa. Vamos fazer um exemplo de um movimento retrógrado, né? Agora. Bem, vamos lá. Aqui eu tenho um segundo caso, né, em que são avaliados posicionamentos distintos para o ciclista, né? E o primeiro posicionamento é esse, aqui, onde eu vou usar como referência esse ponto aqui da roda de trás da bicicleta. Vamos imaginar que a partir desse tempo e até o tempo posterior, essa bicicleta vinha daqui para cá, né? Então aqui eu tenho um tempo final, aqui eu tenho um tempo inicial, aqui eu tenho uma posição inicial, que aliás, tomando como referência a traseira da bicicleta, bem aqui nessa posição da roda, a posição inicial é 9, né? Então despreza-se o resto. E vou considerar um ponto material. E daqui até aqui eu tenho o tempo final, posição final. Bom, vamos imaginar que esses dois tempos se repitam de acordo com a situação anterior já vista. Vou colocar aqui tempo inicial 0, né? E vou colocar aqui tempo final 5. Basicamente, qual é a velocidade média? Então, o cálculo aqui já é um pouco mais automático, mais simples de realizar. Fica fácil perceber que eu calculo a velocidade média através S menos S0 sobre T menos T0. Lembrar que esse cálculo ele é muito mais rápido se a gente fizer mentalmente. Mas eu estou obedecendo todo o formalismo aqui, ó. Posição final é a última posição ocupada, menos 6. Posição inicial é a primeira posição ocupada por ele, 9.
Lembrar que eu levo em consideração um sinal na aplicação da fórmula, né, do conceito. E logo abaixo, tempo final, t, que vem a ser o próprio 5, tempo inicial, 0. Realizando ainda mais cálculos, eu tenho que menos 6, menos 9, menos 15, matematicamente falando, e aqui 5 menos 0, 0. Isso acarreta o resultado menos 3 metros por segundo. E esse movimento é retrógrado. Interessante perceber que eu classifico o movimento, além de avaliar a velocidade, eu classifico o movimento de acordo com o sentido do movimento, né? O retrógrado, ele então caracterizado pela velocidade negativa, e o progressivo caracterizado pela velocidade positiva, né? Então, esse sinal negativo ele tem muita relevância para se classificar o tipo de movimento. Gente, fácil. Movimento retrógrado quando o objeto ele vai para valores menores de posição. Quando o ponto material vai para valores menores de posição. Quando o corpo vai para valores menores de posição. Movimento retrógrado. E a velocidade sempre vai ser calculada com o sinal negativo. Já todo e qualquer corpo que evolui nos posicionamentos, essa evolução de posições, né, no sentido para a direita aqui, ó, qualquer setor da reta, né, da linha de trajetória. Eu tenho então a velocidade positiva no cálculo, eu tenho o movimento progressivo. Então tomar cuidado com esses aspectos que são bem simples, né, mas também trazem um pouco de dificuldade nos exercícios. Bom, numa avaliação rápida da fórmula da velocidade média, queria mencionar também um detalhe interessante. Essa fórmula aqui, ela remete também a uma outra necessidade da física nesse assunto, que é de realizar previsões de posições. Ou seja, futuramente, qual é a posição ocupada por tal móvel desenvolvendo tal velocidade, né? Então, percebam que nesse passo a passo aqui eu estou criando transformações na fórmula que basicamente são fáceis de detectar, né? Ó, tendo em vista as equações do primeiro grau. Apenas fiz alguns reposicionamentos, né? Então, vamos continuar um pouquinho mais aqui, ó. Né? E um pouquinho mais aqui. Bom, queria só fazer uma evolução aqui, né, até a chegada dessa região aqui, mas olha só. Velocidade média ΔS sobre ΔT, a definição do ΔS, né, que é a variação das posições, a variação do tempo, que é a variação dos tempos. A velocidade média, eu retirei aqui o símbolo m, tendo em vista que daqui para frente, a velocidade sempre vai ser entendida como constante no MRU, né? E, conforme a matemática pede, peguei esse elemento de baixo, fiz a multiplicação, né? Peguei essa parte de baixo, multipliquei a velocidade aqui e mantive o S menos S0. Fiz a distributiva matemática e observei essa presença aqui e esse S menos S0. Mas há uma relevância muito importante nesse trecho aqui, ó. Nesse aspecto, há sempre a proposta, né, de se aproximar o tempo inicial para o valor zero, né? Esse tempo inicial aqui, ele tende a zero na maior parte das análises que a gente faz com física. Em se tratando de uma avaliação de cronômetro, né, o tempo inicial é praticamente sempre zero. Então, essa fórmula ela ganha uma nova forma, né, que é essa aqui, ó, velocidade vezes tempo igual a S menos S0. Dessa maneira, então, chegamos a uma equação final, que é essa daqui, ó. S igual a S0 mais velocidade vezes tempo. E aí, a partir dessa equação inicial da velocidade média, essa, eu consigo chegar na chamada função
horária, pois ela trabalha com valores de tempo, de posições, né? Então, nós temos aqui uma segunda equação a ser trabalhada no movimento retilíneo uniforme. Basicamente, são essas duas, né, que a gente vai tratar em termos de exercícios com interpretação de texto, né? Velocidade média igual a ΔS dividido por ΔT e posição inicial igual a posição final igual a posição inicial mais velocidade vezes tempo. E em termos práticos, fica interessante criar, né, uma quarta parte dessa aula, tendo em vista que essa aqui é a terceira, com algumas resoluções, né? E antes de dar referência a essas tais resoluções, né, eu queria comentar, antes disso, a questão das referências, das fórmulas e a aplicação dos conceitos envolvendo unidades, né? Tanto para posição quanto para tempo. Rapidinho, vamos lá. Bem, fazendo um pouco mais de aplicação, né, em termos dessa teoria por completo, queria dar referência ao tempo, né? Mas qual é a preocupação agora, né, do tempo? A definição, na verdade, não é o uso das unidades, né? Então, tempo, nós temos a hora, nós temos o minuto, né, que se costuma simbolizar dessa maneira, e temos o segundo, né, que são as unidades mais empregadas no sistema internacional, dando referência ao segundo no caso, né? Temos ainda medidas de tempo como dia, ano, século, milênio, e esse tipo de proposta já vai para exercícios mesmo na prática. Agora, outra questão é em relação a distâncias, né? E no caso das distâncias, neste caso das distâncias, nós temos aí o quilômetro, né, muito utilizado em exercícios de física, e o metro, que por sua vez tem também a sua direta relação com o Sistema Internacional de Medidas. Metro. Bom, aí a questão das grandezas mais aplicadas nos assuntos, né? Então, tempo, distância, velocidades. Quilômetro por hora é uma unidade de velocidade muito conhecida nossa, e o metro por segundo vai ser uma combinação de distância com tempo, né? Essa unidade aqui também referente ao sistema internacional. Então, das unidades aqui comentadas, as unidades a serem empregadas nas grandezas, né? Tempo, distância e velocidade, todas essas três aqui no balãozinho são aquelas grandezas presentes no Sistema Internacional de Medidas, né? Então, daqui para frente, a gente consegue trabalhar a parte de aplicação em exercícios. Então, infelizmente, isso vai para uma quarta parte da aula, né? Ela é uma aula que a gente tem que ter um certo cuidado, se tratando de uma aula à distância. Mas assim, na sequência aí, na parte 4, faremos aplicações de avaliação de unidades, as conversões de unidades e ainda exercícios de velocidade média principalmente. Vamos que vamos.